Eu tenho uma palavra poderosa para pregar nessa noite para você. Eu vou falar sobre o filho pródigo. Alguém aqui já ouviu falar sobre a palavra do filho pródigo? Levanta a mão bem alto que eu quero ver. Alguns sim, a maioria sim. Eu vou trazer uma revelação nesse texto tão poderosa de Deus que vai impactar nossas vidas, amém? Então você abriu aí em Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 11, amém? E diz assim, versículo 11. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, diga comigo, gastado tudo. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E foi, e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Diga comigo, ninguém. Diga mais forte agora, ninguém lhe dava nada. Aí ele diz aqui no versículo 17. E caindo em si disse, quantos trabalhadores no meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém. Até aqui. Vamos orar, incline a sua cabeça. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra tão poderosa. Obrigado, Deus, pela oportunidade de representar o teu evangelho nessa cidade. Deus, eu me sinto honrado de pregar uma palavra tão preciosa, que nem essa, para pessoas tão nobres como eles que estão aqui essa noite, Pai. É uma honra para mim representar o teu reino nessa noite. E eu oro, Senhor, para que o teu Santo Espírito me conduza conforme a sua vontade nessa noite. Para que a tua palavra alcance todos os corações. E que nós não venhamos a sair aqui como entramos, mas saiamos daqui, Pai, diferentes. Cheios da tua palavra, cheios da tua unção. No nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém, queridos? Então vamos lá. A partir do versículo 11, então, vamos de novo. E vamos ver passo a passo a respeito dessa palavra. Essa palavra, ela pode ser interpretada por várias mensagens, vários tipos de mensagem, né? Porque é uma parábola de Jesus. Mas toda parábola de Jesus, ela tinha um fundo de verdade, sim ou não? Toda parábola de Jesus, ela tinha realmente um princípio, um fundo de verdade ali. E Jesus está nos ensinando um princípio poderoso aqui, amém? Então a gente vai ver desde o começo aqui, dessa história, aqui no versículo 11, ele diz assim, um certo homem tinha 2 filhos, e um mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçando. Eu queria dizer, primeiramente, uma coisa, eu quero abrir aspas para falar uma coisa aqui a respeito desse início, depois a gente vai dar sequência, amém? Aqui fala que o pai estava aqui e o filho estava debaixo da autoridade desse pai, amém? Amém, queridos? O filho estava debaixo da autoridade desse pai. Queridos, o filho tinha herança, sim ou não? O filho tinha herança, sim ou não? O filho tinha herança. O filho estava na casa do pai. E ele mesmo, depois, mais na frente, ele confessa isso. Até os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância. Ele mesmo diz que se os trabalhadores têm abundância, querido, imagina quem era filho. Então o filho estava vivendo debaixo da autoridade do pai, debaixo da herança do pai,
Mas o que ele queria? Ele queria as bênçãos do Pai somente, mas não queria a presença do Pai com ele. Amém? É exatamente isso que nós vemos aqui. E é exatamente isso que acontece em muita igreja hoje. As pessoas não querem se submeter a uma autoridade. Elas querem ir para a igreja, elas querem receber a bênção de Deus, mas elas não querem desfrutar de uma companhia do seu Pai. É ou não é uma verdade? As pessoas querem visitar as igrejas, as pessoas visitam uma aqui, visitam outra ali, mas um compromisso de pai e filho não querem. As pessoas querem ir, elas querem as bênçãos, elas querem ser curadas, elas querem ser abastecidas nas suas casas, elas querem a provisão financeira, mas a submissão ao Pai, elas não querem. Mas isso se torna um engano para a vida delas. Porque aparentemente parece ser ganho tu receber uma bênção. Mas a bênção está quando você está debaixo da autoridade do seu Pai. Eu vou repetir isso, que é poderoso demais. A bênção está quando você está dentro da casa do seu Pai e você está desfrutando da herança que você tem. Porque a Bíblia mesmo diz que ele saiu achando que estava grandão. Ele saiu com tudo a parte da herança dele. E a Bíblia diz que sem o Pai, ele acabou gastando tudo que tinha e acabou na lama. Não se engane que visitando igreja em igreja você vai estar na bênção de Deus. Não se engane se você não estiver congregando que você está tudo certo. Porque é debaixo da submissão e autoridade, debaixo da comunhão contínua com o seu Pai, é que Deus vai ordenar a bênção sobre a sua vida. Aquele homem, ele achou que estava tudo certo e ele saiu e ele acabou gastando tudo aquilo que ele tinha dissolutamente. Quanto na casa do pai dele, ele poderia se assentar à mesa. Você está aqui? Presta atenção aqui. Quanto na casa do seu pai, ele poderia se assentar à mesa. Imagina a mesa de um rei. Como é que não é? Você imaginou? Eu não sei você, mas a mesa de um rei num palácio é uma mesa grande e farta. Você já viu aqueles filmes? Eu achava muito legal, né? O cara sentava assim na ponta e a mesa era comprida e até lá assim, ó. Daí eu ficava olhando, meu Deus, eu queria sentar num negócio desse aí. Eu não sei se você viu, e aí sempre tem um galetão assim, parece um peru, é ou não é? Tem um piruzão assim, às vezes os caras pegam um colchão assim para comer, é ou não é? E aí frutas, e aí tortas e bolos, e eu olhava que assim, rapaz, me dava só uns 5 minutos nessa mesa aí. Mesa de rei é assim. Diga, a minha mesa é assim. Jesus ensinava com coisas naturais para mostrar algo espiritual, amém? Eu quero fazer você viajar nisso comigo, para que você entenda a posição que você tem em Deus. E o banquete espiritual que Ele serve para você todos os dias. Na casa do Pai está tudo bem. Na casa do Pai você encontra paz. Na casa do Pai você encontra provisão. A mesa é farta, meu irmão. Tudo que você precisa está lá. Você precisa de saúde, está lá. Você precisa de provisão financeira, está lá. Você precisa de paz, está lá. Nenhum amém, mas é verdade. Você precisa de um incentivo do seu pai? Tem. O seu pai sabe muito bem incentivar você. Você não se sente menosprezado. Você não se sente para baixo. Você não se sente, mas eu sou o vermezinho de Jacó. Mas eu não estou fazendo nada, eu não tenho dons, eu não tenho talentos, eu não sou nada. Eu gostaria tanto de fazer alguma coisa útil. Na casa do seu pai, ele olha para você e diz, filhão, vem cá que você tem muitas habilidades, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Amém? Diga assim, na casa do meu pai, tem toda a provisão que eu preciso. Amém? É bíblico congregar.
Quando você congrega, a unção de Deus é derramada sobre a sua vida, na coletividade. Se engana aquele que sozinho pode desfrutar da melhor coisa que Deus tem. Se engana, sabe por quê? Porque não pode. Porque é na unidade que Deus ordena a bênção. Lá, Salmo 133 diz que através da unidade do seu povo, Deus desce o óleo pela cabeça de Arão, e desce sobre a sua barba, e desce pelo seu manto. Existe uma unção descendo sobre a minha vida como cabeça dessa igreja, e alcançando a sua vida aí. E essa unção que nós estamos desfrutando aqui nesse momento, meu irmão, não sei se você está sentindo isso, mas por dentro eu estou com vontade de dar uma carreira aqui. Uma coisa tão gostosa, a presença de Deus está alcançando a sua vida. Talvez você nem perceba, mas soluções que você precisava resolver essa semana estão sendo resolvidas agora. Agora o que você precisa está sendo resolvido, agora. Alguns pegaram, agora está sendo resolvido. Agora. É porque é na unção que Deus derrama o seu óleo. E a bênção está ali. Você precisa ler isso. Vamos ler Salmo 133, abre lá comigo. Vamos ser guiados pelo Espírito aqui, amém? Nada como pregar por inspiração, né? Bênção. Quando a inspiração sai, a gente vem para a palavra e ela tem unção nela mesma também. Amém? Diga comigo, eu estou numa igreja. Você pode falar um pouco mais alto? Você é crente? Eu estou numa igreja que serve um alimento saudável. Amém? Eu não tenho vergonha de dizer, meu irmão, porque esse alimento salvou a minha vida. E eu estou vivendo o melhor dessa terra por causa desse alimento. Quantos querem? Você abriu o Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Tem outras versões que dizem em unidade. É como o óleo aqui na velha aliança é a unção. É como o óleo que precioso, olha isso, que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, que desce sobre a orla, está falando sobre o corpo aqui, amém? Das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque é ali, diga é ali, diga mais forte, é ali, que o Senhor ordena a sua bênção, para a vida e para sempre. Meu Deus, meu irmão. É através da comunhão, é através do congregar, é através de você estar debaixo da autoridade do seu Pai aqui, nessa comunhão, que é nesse lugar que Deus ordena a sua bênção, para você viver uma vida bem-sucedida e eternamente para sempre. Amém, crente? Aleluia! Volta lá, Lucas capítulo 15. Oh, glória! Lucas 15. Que benção, né, meu irmão? Vamos ler de novo. Agora tem outra pérola para sair daqui ainda. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra que era distante. E ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Aqui agora eu vou trazer uma outra ideia para você. A ideia do plano original de Deus para a humanidade. Deus é o nosso Pai, amém? Quando Deus cria a humanidade, Ele cria tudo bom. Quem concorda comigo? Deus diz, tudo isso é bom, e isso é muito bom.
Quando veio o pecado, o que o pecado faz? Separação do homem com a vida sobrenatural de Deus e provisão de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, o mal entra sobre o mundo. E aí acontecem as doenças, acontecem todas as destruições sobre a terra, você sabe a história. Você aprende sempre sobre isso aqui, e nós sempre vamos falar sobre isso, para que você ensine as outras pessoas lá fora, amém? E aconteceu tudo isso, e o que acontece? Aqui está falando exatamente isso. Um filho, Adão, ele tinha toda a provisão na casa do seu pai. Ele tinha tudo que ele precisava na casa do pai. A provisão plena ele tinha, ele estava diante do seu pai. Mas o que Adão quis? Adão quis fazer as coisas pela sua própria vontade. E acabou caindo em pecado. E a vida de provisão sobrenatural que ele tinha dentro do seu espírito, ele foi perdendo com o tempo. De maneira que ele falava com Deus no começo, mas depois ele foi esquecendo de quem era Deus. Ou seja, ele foi gastando tudo que ele tinha por dentro, dissolutamente. Diga uau. Ele foi gastando tudo que ele tinha dissolutamente, a ponto de não ter mais nada. Essa é a situação da humanidade hoje. Eles estavam em Deus, eles decidiram sair da vontade do Pai. O que era a herança do homem? A vida de Deus dentro dele. E ele pegou e decidiu sair debaixo do seu Pai. E ele acabou gastando tudo que ele tinha por dentro. Porque longe da fonte da vida, você acaba gastando tudo que tem. Quem está entendendo aqui? Amém? Você está entendendo isso? Vamos ler de novo então. Aqui no versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo e partiu para uma terra longe. O homem se afastou de Deus. O homem ficou longe de Deus. Amém? Para uma terra longe. E desperdiçou toda a sua fazenda de uma forma dissoluta. Versículo 14, você está comigo? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Como que nós fomos criados mesmo? Diga assim, do pó da terra. Houve naquela terra. O homem gastou toda a riqueza que tinha. Diga, a minha riqueza está dentro de mim. Quando o homem gastou tudo aquilo que tinha dentro dele, aquela terra ficou sem nada. Nós não estávamos mortos espiritualmente. E nós ficamos mortos espiritualmente, vivendo pela carne. E a terra, que é carne, que é o corpo, é nada sem a presença de Deus, meu irmão. Você está entendendo aqui? Você está entendendo aqui? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, está falando da vida dele, e começou fome. Fome de Deus. As pessoas têm fome de Deus. Até crente tem fome de Deus. Na questão de crente que não está sendo alimentado espiritualmente. É ou não é verdade, gente? Tem muito crente morrendo espiritualmente por aí, desviado. O que é isso? Fome da palavra da vida. Diga comigo, eu tenho a palavra da vida dentro de mim. E eu vou proclamar essa palavra da vida para as pessoas. Aleluia! Você tem aquilo que as pessoas precisam, meu irmão. Você está recebendo de uma palavra viva. E as pessoas precisam disso que você tem. Aleluia! Oh glória! E começou a padecer necessidade. Versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar comida de porcos. Sabe o que é isso aqui? É você buscando conselho nas pessoas do mundo. Você está entendendo a palavra que eu estou pregando hoje, meu irmão? É você buscando conselhos em quem não pode te dar conselho. É você buscando conselho nos seus amigos que não são cristãos, nos seus conhecidos, nos seus familiares. Sabe o que é o conselho que eles dão? Vai lá cuidar dos porcos lá.
Vai lá para a festa tal, de repente lá você pode pegar alguém que vai ser bom para você, você vai casar. Ou se alguém chega a reclamar com algum homem, aquele meu marido eu não aguento mais, ou minha esposa eu não aguento mais. Sabe o que você faz? Larga desse cara, procura outro, você merece. Olha o conselho, você merece, você é linda, você é lindo, você merece coisa melhor. É isso aí, esse conselho, vai lá e se joga na porcaieira mesmo. Se joga na porcaieira. E é esse o conselho que o mundo dá. Diga assim, mas não é o conselho que o meu pai dá. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia! Versículo 15, né? E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E olha o que diz no versículo 16, querido. E desejava encher-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Diga assim, no mundo, eu não tenho nada. Meu irmão, eu quero te dizer hoje, você que está aqui nessa noite, o mundo não pode te oferecer nada para a sua vida. Não existe nada que o mundo possa te oferecer para suprir a sua vida. A sua vida só está suprida em Deus. A sua vida só é suprida quando você volta à casa do seu pai. Esse homem estava longe e ele desejava comer comida de porcos. Não sei se Deus está trazendo na sua mente alguma pessoa que você conheça, que precisa escutar isso. Pessoas que estão na lama, comendo coisas ruins desse mundo. E quanto mais comem, mais doentes eles ficam. Porque comida de porco, essas bolotas aqui, você acha que traz saúde para alguém, meu irmão? Sim ou não? É uma comida saudável? O mundo tem isso para oferecer. O mundo tem isso para oferecer. Glória, existe uma unção para alcançar a sua vida aqui nessa noite, amém? E desejava encher o seu estômago das bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aí eu quero pregar para você agora sobre 3 pontos que um homem deve fazer para voltar aos braços do seu pai, para voltar à comunhão plena com Deus e viver o seu chamado como de fato nasceu para viver. Quem quer? Quem quer saber disso? Amém? 3 coisas que esse homem fez que mudaram a história dele para sempre. E a primeira delas está aqui no versículo 17. E ele diz assim, e caindo em si, diga comigo, caindo em si. A primeira coisa que as pessoas devem fazer é cair em si. Porque quando uma pessoa não cai em si, ela acha que a vida dela está boa. É ou não é verdade, gente? Às vezes acontece alguma coisa ruim com a vida dela e ela cai em si. Opa, meu Deus, olha só onde eu estou. Não é que Deus ocasionou uma coisa ruim. É que ela foi se atolando. Ela foi se destruindo. E aí, quando ela percebe, ela já está toda enlamaçada. Nem sei se existe essa palavra, enlamaçada, é isso mesmo? Vocês entenderam? Então a pessoa fica lá e a pessoa cai em si. Cara, olha lá na igreja, quando eu estava na igreja, quando eu estava com meus irmãos, quando eu estava tocando no louvor, quando eu estava lá, naquela situação, olha só como eu era abençoado, o que eu estou vivendo? Diga assim comigo, a primeira coisa é cair em si. Olha o texto comigo. E caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então a primeira coisa ele fez, ele caiu em si. Nossa, eu preciso de Deus para a minha vida, eu preciso voltar, eu preciso dessa unção, eu preciso estar com o Senhor de novo, amém? E no versículo 18 vem o segundo passo. O versículo 18 fala assim, e levantar-me-ei e irei ter com o meu pai,
e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Fazer como um dos teus trabalhadores. Qual é o segundo passo? Diga comigo: dizer. Como o primeiro passo ele caiu em si, e o segundo passo ele começou a falar, ele começou a confessar, ele começou a dizer: quantos trabalhadores lá do meu pai estão lá em provisão, eu mesmo vou me levantar e eu vou ir ter com meu pai, quando eu chegar lá, eu vou ter provisão com meu pai. Ele disse, diga comigo, eu tenho que dizer. Eu não tenho só que pensar, querido. Você não precisa, você não tem... o primeiro passo é cair em si. Mas o segundo passo é você mudar a confissão que você está fazendo. O segundo passo é você agir conforme o que a palavra diz ao seu respeito. Ou você não dizer mais, mas eu não consigo. Não, você consegue no nome de Jesus. A Bíblia fala: eu criei, por isso eu falei. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também falamos. Amém, queridos? A Bíblia fala que Jesus ele foi tentado no deserto, ele não ficou pensando, olha só, vou ficar pensando aqui. E de repente, se eu ficar pensando, o diabo vai se afastar de mim. Não, a Bíblia diz que ele disse: está escrito e está escrito. Amém? O Jesus, ele nos dá o exemplo. Quando vem algum pensamento, alguma coisa que não é de Deus, você deve falar. Você deve abrir a sua boca, meu irmão, e falar a palavra, e declarar sobre a sua vida. Amém? Nós chegamos num momento aqui na igreja que financeiramente está tudo pago, mas nós não temos provisão para fazer o palco. Agora, fazer esse fundo aqui, que Deus colocou no meu coração para fazer. E colocar um negócio aqui, e o data show em cima, e as luzes, não tem mais provisão para fazer isso. Está tudo pago, está tudo certo, mas não tem essa provisão. E o diabo soprou essa semana no meu ouvido, dizendo assim: pronto, agora já está bom. Já chegou a igreja ali, está tudo certo, já está tudo bem, todo mundo está sentadinho, está tudo certo. E eu quase abracei o diabo e falei assim: realmente você é meu amigo, né? Pô, que bom conselho. E aí Deus soprou no meu coração: vocês colocaram esse forro e não tinha dinheiro. Se você olhar aquela igreja de criança ali, não tem dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro para fazer aquilo. E o Senhor falou para mim assim: continue confessando a palavra. Por isso eu declaro: esse fundo já está feito no nome de Jesus. As luzes chegando no nome de Jesus. O palco chegando aqui, perfeito, tudo pintado. Essa igreja pintada por dentro e por fora, no nome de Jesus. Nós não dependemos de dinheiro, meu irmão. Nós dependemos daquilo que dizemos. Aleluia! E se você não quiser pegar, o problema é seu. Porque a minha responsabilidade termina quando a sua começa. E tem gente aqui pegando, meu irmão, já está vivendo dessa provisão. Hoje eu fui almoçar na casa do meu irmão, e ele disse assim: pastor, o senhor já está vendo ali aquela pia ali? O senhor já está vendo lá, aqui, as paredes fechadas? Eu disse: meu irmão, você está imitando o que a gente fez lá na igreja? Funciona, meu irmão. Se você quiser fazer para a sua vida, vai funcionar na sua casa. Amém? Você deve confessar o que a palavra fala. Você deve confessar a provisão sobre a sua vida. Jesus fez isso. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei que eu sou curado, por isso eu falo, eu sou curado. Eu criei que eu tenho provisão, por isso eu falo, eu tenho provisão. Você tem que dar voz àquilo que você crê. Porque o mundo espiritual ele é regido por palavras. Deus, no começo de tudo, ele não falou assim: eu vou pensar que eu vou criar o mundo. E Deus ficou: Não foi assim, meu irmão. Deus olhou o caos e disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele diz: temos, portanto, o mesmo espírito da fé. O mesmo espírito da fé de quem? De Deus, que ele crê e fala. Aleluia! Temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Eu criei
que nem Deus faz, e por isso eu falo. Que benção, meu irmão, que benção. Eu vou dizer para você, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, meu irmão. Diga comigo, é só o começo. E só vai melhorar. Amém? Foi isso que esse homem fez. Primeiro, ele caiu em si. E segundo, ele disse, porque ele dizia, levantar-me-ei e direi ter com meu pai, e terei ter com meu pai. E vou dizer ao meu pai, Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Amém, querido? E qual é o terceiro ponto? Diga, é o mais importante. O terceiro ponto está aqui no versículo 20. E levantando-se ele, foi para o seu pai. Fé é você falar e você ter atitudes correspondentes com aquilo que você crê. Primeiro, ele caiu em si. Segundo, ele falou o que ele ia fazer. E terceiro, ele foi. Você já tinha visto essa palavra por esse ângulo? Alguém aqui? Primeiro, ele caiu em si. Diga, eu tenho que cair em si. Diga assim, eu tenho que cair em si. Porque Deus tem algo muito melhor para a minha vida. Muito maior para a minha vida. Amém? Você tem que cair em si, que você não é o top das galáxias ainda. Amém? Você tem que cair em si, que ainda você não é a última bolachinha do deserto. Opa, a última Coca-Cola do deserto. E o último pacote da bola... Né? Misericórdia. Você entendeu? Você tem que entender que Deus está recém começando a obra na sua vida. A recém está começando a obra na sua vida, meu irmão. Você tem que cair em si. Eu preciso de Deus todos os dias. Eu preciso de Deus. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso pegar aqueles livros e comer aqueles livros que estão lá. O pastor indicou os livros estão lá pegando poeira lá, ó, ninguém compra. Se você não pegar a visão, você vai continuar na mesma. Você tem que vestir a camiseta dessa igreja. Você tem que pegar aqueles livros, você tem que comer aqueles livros, você tem que pegar as pregações que a gente prega aqui, anotar elas e comer durante a semana. Eu dou 2 meses para a sua vida virar um furacão. 2 meses a sua vida vai virar de cabeça para cima. Quem chegar perto de você vai ser curado pela sua sombra. É assim, meu irmão. Eu vivo isso todos os dias da minha vida. Eu vivo isso todos os dias. Mas fui orar com uma irmã, a gente foi fazer uma roda de oração, e daí quando a irmã foi pegar na minha mão, eu falei assim, ai, eu disse, o que houve? O que aconteceu? Ela disse, não, a mão está dando choque. E daí depois, no final da oração, ela veio falar assim, pastor, eu estava enferma, quando eu encostei em você, eu fui curado na hora. Vai ser assim com a sua vida. A Bíblia fala que quando eles colocaram um morto em cima dos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. A unção estava pregnada nos... meu irmão, você está aqui nessa noite? Quando alguém chegar, um visitante, sentar na cadeira, que todo mundo senta na mesma cadeira às vezes, né? De repente você um dia vai sentar noutra, aí um visitante vem e senta na sua, opa, tem um choque aqui, o que houve aqui? Meu Deus, senti algo sobrenatural, é isso que eu quero para a minha vida. Eu viajo nessas coisas, meu irmão. Porque é bíblico. E vai acontecer na sua vida. A fé sem a ação, ela é morta. A Bíblia fala lá em Tiago que a fé sem a ação, ela é morta em si mesma. Ou seja, você deve sim confessar, mas você deve praticar aquilo que confessa. Ou seja, não adianta você confessar na igreja, não adianta você confessar lá na rua e dentro de casa você ser um cavalo batizado com a sua esposa. Não adianta. Agora você confessa que você vai ser um marido melhor, você confessa que você vai ser uma esposa melhor, você confessa que você vai ter uma família bem-sucedida. Eu vou repetir para você dar amém, amém? Você confessa que você vai ser um esposo melhor, você confessa que a sua esposa vai ser melhor, você confessa que vai ser uma família bem-sucedida. Amém? Você confessa e quando você chega em casa, você trata de uma maneira diferente. Quando você fala e quando você age, existe uma explosão de unção.
A palavra se apropria da sua vida. E aí é aquela palavra que Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque tudo aquilo que eu faço é a palavra em atuação. A palavra sai da letra, ela sai disso aqui e é você andando. Meu Deus. Você pegou isso aqui? Ela sai da letra e é você em manifestação. Você lê ali: e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Você dá voz à palavra, bota a mão e a pessoa é curada. É simples assim. É simples assim. Você vai falar mal do seu líder ou do seu pastor. Agora eu vou puxar um assado para mim. Brasa para o meu assado. Quando você vai falar mal do seu pastor, encontra um crente. Você entendeu? Quando você não, né? Quando alguém vai falar mal do seu pastor, do seu líder, encontra um crente, porque quem está falando mal não é crente. Encontra um crente, e daí assim: meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso agora, vamos lá no pastor lá falar para ele. Porque se você está falando tudo isso, meu irmão, eu não acredito que meu pastor poderia fazer isso. Mas vamos tirar essa dúvida com ele, vamos lá conversar agora. Pega na mão dele para ver se ele vai. Porque com certeza, se ele vier para falar comigo, ele pode até questionar muitas coisas, mas ele vai ouvir uma versão, né, com o entendimento que Deus tem passado para mim. E aí quando ele... Ah, pastor, agora eu entendi. Por isso que você não fez isso, isso e isso. Porque Deus deu isso e essas instruções para você. Mas quando a pessoa não está envolvida, está longe da casa do Pai, ela começa a pensar dissolutamente. E ela ainda enreda um monte de irmão junto. E aquele que não é crente escuta e ainda sai falando. Diga assim: eu não sou desse. Ou seja, quando você é crente, você dá voz, você pratica aquilo que prega, ou pratica aquilo que está confessando, você chega diante de um irmão e você diz: meu irmão, não fala mal. Eu duvido que ele vai falar de novo para você. Eu duvido. Ele vai tentar achar um outro ouvido aí, mas o seu ele nunca mais vai falar. De repente vai ficar até de mal com você. Pode ficar de mal com você. Você não negocia princípios. Eu vou repetir isso aqui. Você não negocia princípios. Princípios não são negociáveis. Jesus não negociava princípio. Ele chegava e dizia assim: quem não é comigo, espalha, vaza. Quem não é comigo é contra mim, vaza. Aí toda a multidão foi embora. Aí os discípulos ficaram orando assim: e agora, mestre? A igreja toda foi embora. E agora, mestre? A igreja toda foi embora. Ficaram só os 12. Aí Jesus falou assim: vocês querem ir também? Pode ir. Está escrito. Deus falou: se você não quer ir. Aí Pedrão, né, espiritual: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Olha, Pedro deu uma rasgada de seda ali, né? Para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Mas Jesus não negociou o princípio. Ele diz assim: ó, se todo mundo sair aqui agora, eu sei o que eu vim fazer. Eu sei aquilo que o meu pai me mandou fazer. Se vocês saírem, vai chegar outros. E eu só preciso, querido, nessa igreja de 12, e nós não somos do G12. Eu só preciso de 12, porque é a Copa de Jesus. 12 que estejam junto comigo, pegando junto comigo essa palavra. E esses 12 vão incendiar Bento Gonçalves. Mas eu tenho mais que 12 aqui. Eu vou repetir, eu tenho mais que 12 aqui. Glória a Deus. Você está entendendo? Princípios não são negociáveis. Com Jesus não foi assim, e dentro do verbo da vida não vai ser. Dentro do verbo da vida não vai ser, meu irmão. Aqui nessa igreja, as pessoas elas vão ser líderes em treinamento, elas vão entrar na questão de liderar alguma coisa pela fidelidade, não pelo talento. Porque Deus não está nem aí para o seu talento, sabe por quê? Porque Deus é que te deu o talento. Tem crente que, oh Deus, aleluia, né? Oh Deus, aleluia, olha aqui o meu talento, como eu oro, oh Deus excelso, sublime, oh.
Como eu tenho talentos, Deus, olha como eu curo os enfermos. Deus não está nem aí para o seu talento, porque foi Ele que deu, é dele, não é seu. Deus está afim da sua fidelidade. Eu vou repetir, né? Deus, Ele se importa com a fidelidade, e não com o talento. Ele pegou 12 homens imperfeitos, nem talento tinha, mas depois começou a aperfeiçoar, e pela fidelidade deles chegou esse evangelho até nós. Pela fidelidade, pela palavra. Ou seja, Deus já viu desde o céu, querido, que talento não quer dizer nada. Satanás tinha um monte de talento, mas não foi fiel, caiu do céu. Então, para Deus vale mais é a fidelidade. Quando o pastor Bud chegou em Campina Grande, escuta isso que eu vou falar. Quando o pastor Bud chegou em Campina Grande, eles não sabiam nem falar direito, eles sabiam. Pegava no microfone, nem pregar eles sabiam. Mas uma coisa eles tinham, fidelidade. E a fidelidade que eles tinham fez eles chegar onde eles estão agora. Diga comigo, eu sou fiel. Eu entendi, diga isso, eu entendi. Que é a fidelidade com a palavra e com a prática que vai me levar a um bom lugar. Amém, queridos? Então, primeira coisa, o que aconteceu? Ele caiu em si. Segunda coisa, ele falava, ele confessava a palavra. E terceira coisa, ele tomou atitudes correspondentes com aquilo que ele dizia. E olha só o que aconteceu na vida dele. Levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, olha isso, querido, o seu pai o viu e moveu-se de íntima compaixão e correu e lançou nos seus braços e o beijou. Aleluia! Deixa eu te falar, glória, se você dá 2 passos para Deus, Deus dá 50 até você. E chegou a arder meu coração agora quando eu falei isso. Pai, te amo. Quando você dá 2 passos em direção a Deus, Deus dá 50 até você. Hoje o Gui foi lá em casa de manhã, buscar os meninos, e ele falou uma frase que queimou meu coração, eu sabia já o que eu ia pregar hoje. E ele falou assim, eu acordei de manhã cedo para buscar Deus, e é Ele que me encontrou. Eu acordei de manhã para buscar Deus, o Senhor, e foi Ele que me encontrou. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele homem representa a humanidade. Quando a humanidade estava no lodo, ela foi querendo buscar o Senhor. Quando o Senhor avistou a humanidade de longe, Ele diz, eu vou enviar o meu filho, Ele vai morrer por eles. Aleluia. E a Bíblia fala que Ele correu em direção ao homem, Ele abraçou e beijou, meu irmão. Posso ouvir um glória? Ele correu em direção à humanidade. E Ele nos abraçou e nos beijou. Aquele homem tinha um histórico na cabeça dele. Eu vou ser como um trabalhador na casa do meu pai. Porque eu não sou digno. Olha isso, querido. Presta atenção nisso. Eu não sou digno de chegar diante do meu pai. Mas quando o pai o surpreendeu, que quando ele chegou na ponta, o pai o avistou, foi lá, deu um abraço e um beijo. Isso significa o quê? Não interessa o que você fez, meu filho, deixou de fazer no passado. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. Eu vou te dar um abraço e vou te dar um beijo, porque você é meu filho e sempre vai ser o meu filho. A Bíblia nos chama os anjos de ministros, que são trabalhadores para a nossa salvação. Eles trabalham. Olhando por uma maneira espiritual, o homem queria até ser um anjo. Queria ser um dos trabalhadores de Deus. Mas Deus olha para o homem e diz assim, você não é anjo, você é meu filho. Você não é um trabalhador, você é filho. Você é meu filho. Amém? Deus, Ele está indo ao seu encontro nessa noite. A humanidade estava perdida. Deus foi até o encontro da humanidade. E sabe o que aconteceu depois, querido? Aconteceu que esse homem, ele estava com um discurso pronto. Não sei se você lembra. Ele disse,
Aqui no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi para ele, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me um dos teus trabalhadores. E ele pega esse discurso pronto, e ele vai falar para ele, para o pai depois, e olha o que acontece. No versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ele ainda estava de longe, o pai o viu e correu, e se moveu de íntima compaixão, e correu e lançou-se em seus braços, e o beijou. E o filho disse, olha, o filho foi dizer para o pai tudo aquilo que tinha programado para dizer. Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí quando ele ia dizer, faze-me um dos teus trabalhadores, o pai diz, opa, só um pouquinho, para aí, não precisa falar mais nada. Não sei se você vê no versículo, mas ele não deixa o filho falar o resto. Obrigado por um aleluia, e é verdade. Versículo 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, chame-me como um dos seus trabalhadores. E o pai diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa, aleluia, trazei depressa a melhor roupa. Glória a Deus. Ele diz, eu vou parafrasear a história aqui para ti. Quando o filho foi falar todo o relatório, pai, faze-me como um dos seus... Não, filho, não precisa falar mais nada. Ei, vem cá, anjos, trabalhadores, vem cá, traga a melhor roupa para ele. Porque quando o filho chegou diante do pai, o pai nem se importou com a sua imundícia. O filho estava apacentando porcos, cuidando de porcos, provavelmente ele estava descalço, que é o que a palavra vai dizer depois, ele estava descalço, todo embarrado, todo sujo de pecado. O pai o correu, abraçou ele mesmo sujo de pecado, aquele que não conhecia pecado, se fez pecado. Ele se identificou com a sua pobreza, com a sua miséria, e ele diz, não precisa falar mais nada, filho, vem cá, rápido, e dá um linho fino para ele botar agora, vestes novas. Vestes novas significa justiça. Oh, glória! Ele olhou a nossa miséria e disse, receba da minha justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele nos vestiu com um linho fino, para que você não olhe mais os seus pecados, e para que quando ele olhe para você, ele veja você como justo. Posso ver um glória aí mais forte, meu irmão? E não para por aí. Olha o que ele fez. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Não é qualquer coisa. É a melhor. Diga comigo, é a melhor. É a melhor que Deus tem para você. Trazei depressa a melhor roupa e vestir. Ponha-lhe nele um anel no seu dedo. Sabe o que significa o anel? Significa aliança. Significa que aquele homem, ele pegou a parte da sua herança. Ele vendeu, ele já não tinha direito mais à sua herança. Mas sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus deu da herança dele. Deus deu da parte dele. Nós não tínhamos mais merecedores de nada. Nós pecamos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, porque muito nos amou, estando nós mortos nos pecados e ofensas, fomos salvos pela graça de Deus. Glória a Deus. E depois o versículo fala lá em Efésios capítulo 2, que isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Aleluia! Então o homem estava sem nada. Ele estava sem nada e Deus repartiu da sua própria herança. A Bíblia fala que nós não tínhamos herança, mas agora nós somos co-herdeiros com Cristo, porque Ele foi o herdeiro e nós somos herdeiros juntamente com Ele. É muito churrasco, né, meu irmão? É muito churrasco. É muita coisa boa. E eu não sei se você sabe, no casamento, eu, por exemplo, no meu casamento, coitado da minha esposa, ela é muito linda e querida, né? Mas ela me amou pela fé. Além de sem dinheiro, eu era feio que era um rascunho. Eu pesava 58 quilos, imagina nessa altura. Era um fiapo de aipim, assim. E ela casou pela fé. Se eu olho na minha foto, assim, realmente eu não estou lá essas coisas hoje.
Mas se você olha minha foto de antigamente, você vai dizer assim, corajosa. Corajosa ela. E além disso, de eu ser feio, não tinha dinheiro. Ou seja, quando nós casamos, eu não tinha nada para oferecer de herança para ela. Porque não sei se você sabe, se alguém não tem dinheiro e se casa, e a outra parte tem dinheiro, toda a herança do outro passa para ele. Por causa da aliança. O nome é trocado. Deus fez isso. Ele pegou o nosso nome. Por isso que Jesus fala, eu sou o filho do homem. Tem gente botando o nome de banda disso aí, nada a ver. Ele diz, eu sou o filho do homem para você ser chamado filho de Deus. Eu sou o filho do homem, eu me identifiquei com a humanidade para você ser filho de Deus. É uma troca. Amém? Olha isso. E aí Jesus, ele vem fazer aliança conosco. E quando ele faz aliança conosco, nós damos a nossa miséria, ele nos dá a sua prosperidade. Nós damos o nosso pecado, ele nos dá a sua justiça. Pode dar uma glória a Deus aí? Nós damos a nossa enfermidade, ele nos dá a sua cura. Que bênção, meu irmão. Aliança, você fez aliança com Deus Todo-Poderoso. Você fez uma aliança com o Pai que tem tudo. Você não tinha nada, é como aquele filho pródigo. Ele diz assim, corre rápido aqui, me dá uma aliança. Coloca a aliança na mão dele. Religião, sabe o que é religião? É as pessoas querendo fazer alguma coisa para atrair Deus. As pessoas subindo de escada, levando santa, que nem teve agora aí, negócio de Caravaggio, né? Levando santa, caminhando na chuva. De lá de Caxias, eu não sei de onde, caminhando. A religião significa isso. Religai, é a pessoa indo até Deus. Só que ao contrário de religião, sabe o que é? É Deus que foi através do homem, até o homem. A Bíblia diz que quando o homem começou a ir, o Pai o avistou e já foi até ele. É Deus que alcança a sua vida. Amém? Já estou encerrando, tá bom? Tudo certo. Então ele diz, coloque depressa um anel no seu dedo. E ele diz assim, e na sua mão, e sandálias nos seus pés. Olha isso. Sabe o que significa sandália? Ele estava de pés descalços. Você consegue caminhar muito tempo de pé descalço? Você consegue correr de pé descalço? Corre, mas por uma distância longa não. Deus está falando assim, traga sandálias para eles vestir, porque onde eu quero levar ele é muito grande. Aonde eu quero levar ele, ele não pode estar descalço. Que bênção, meu irmão. Aqui fala de sandália. Lá em Efésios capítulo 6 fala sobre a preparação do Evangelho, ou as boas notícias do Evangelho são as sandálias. Ou seja, agora você leva boas novas com você. Está dizendo assim, ó, antes você tinha só coisa ruim para contar lá no mundo, mas agora você vai ter boas notícias para falar. Você voltou à casa do seu pai. Aleluia! Eu me empolgo e eu fico feliz por essa palavra demais. Amém? Diga comigo, eu tenho vestes novas. Diga comigo, eu tenho uma aliança. E diga comigo, eu tenho sandálias. Não para por aí. Olha que bênção. E aí depois que ele diz, coloque sandália nos seus pés, ele diz assim, trazei um bezerro cevado, matai e comamos e nos alegramos. Ainda vai comer um churrascão. Não, você tem tudo e ainda você vai comer o melhor dessa terra. Eu vou fazer uma festa aqui, eu acho que Deus era gaúcho nessa. Vamos fazer uma churrascada aqui, costelão de bezerro. E nós vamos celebrar uma festa, porque esse meu filho estava morto. E reviveu. Ele estava perdido e foi... Diga, está falando comigo? Vamos lá? Pode subir a banda agora, nós vamos tocar uma canção. Vamos cantar aquela música bem animada. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Amém? Vamos lá. Versículo 23. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e vamos comer, e nos alegrar. Diga comigo, o reino de Deus é alegria. Dá um sorriso aí,
Sorri para o seu irmão aí, que está do seu lado. No reino de Deus é alegria. Diz para ele aí. Não é tristeza. Fala assim comigo, ha, ha, ha. Você pode rir mesmo, né? Da cara do diabo e da cara dos religiosos também, tá bom? Ha, ha, ha. Diga comigo, eu vou me alegrar. Porque depois de conhecer essas verdades, eu não tenho como ficar triste mais. Aleluia! Vamos lá, continua ainda. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Está dizendo de novo de alegria. Amém, querido? Você está aqui, presta atenção em mim, não na banda. Eu sei que eles são bonitos. Eles são uma bênção, mas presta atenção aqui, não acabou ainda. No versículo 25, eu quero que você atente para o final dele. E o seu filho mais novo, estando ainda no campo, quando veio, chegou perto da casa e ouviu. Diga, ouviu. Olha aqui para mim, diga, ouviu. Você está olhando para a banda ainda. Diga, ouviu. O que ele ouviu, gente? Música e dança. Oh, meu Deus do céu, eu não sabia que crente dançava. Eu pensei que crente tinha que ficar só fazendo o sinal da cruz. Quando nós entendemos a aliança e aquilo que Deus fez, nós celebramos e cantamos e dançamos. Eu quero que você fique de pé agora no seu lugar.